falando sobre o Oriente Médio, Eylon Levy, ex-porta-voz do governo israelense, está aqui comigo. Eylon, bom falar com você esta noite. Oi, Peter. Olá. Antes era uma trégua de 60 dias e liberação parcial de reféns vivos, mas agora busca-se um acordo para libertar todos os reféns restantes que estiveram em condições horríveis, mantidos reféns por terroristas do Hamas. Sabemos também que a grande operação para tomar toda a Gaza pode não acontecer até outubro. A ideia seria prevenir que isso realmente precisasse acontecer. Quão realista é isso? Você acha que algum acordo talvez será feito? Eu acho que Netanyahu quer terminar a guerra e ele quer terminar a guerra vencendo a guerra. Vencer a guerra é atingir seus objetivos, trazer todos os reféns de volta, remover o Hamas do poder e desarmá-lo. Acredito que é entendido que uma trégua temporária será impossível, pois o Hamas não está interessado. Até os mediadores dos Estados Unidos da América admitiram não negociar de boa fé. Algumas semanas atrás, quando um acordo parecia próximo, a pressão internacional sobre Israel levou o Hamas a endurecer suas exigências, e as negociações fracassaram. Sabe, Marco Rubio, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos da América disse na semana passada que as negociações desmoronaram no dia em que Macron anunciou que reconheceria um Estado palestino, o que o Hamas vê como uma vitória. Quando Keir Starmer afirmou que reconheceria um Estado palestino caso não houvesse cessar-fogo até setembro, acabou dando ao Hamas motivos para seguir com a guerra e não encerrá-la. Acho que Israel agora busca um acordo abrangente para acabar com a guerra. Mas qual o problema? O mundo inteiro diz que o Hamas deve devolver os reféns, certo? O mundo inteiro está dizendo que o Hamas deve renunciar ao poder, certo? O mundo inteiro está dizendo que o Hamas deve se desarmar, certo? Então qual é o problema? Bem, o Hamas não quer fazer nenhuma dessas coisas. Hamas é um movimento jihadista que está comprometido com a destruição do Estado de Israel. É um movimento armado, recém-levantado em Detroit. Sim, há muita oposição, não apenas internacionalmente, mas também dentro de Israel, à abordagem que Netanyahu adotou. Vimos muitas famílias de reféns, por exemplo, participando de manifestações contra o plano de um ataque total em outubro. Só me pergunto se ele Netanyahu é conhecido por ser firme e fazer o que quer. Ele reage a pressões internas em Israel ou à situação internacional? O plano de outubro, ou até lá, busca justamente evitar isso. Todos querem evitar. Claro, um ataque total não seria bom para Israel e certamente não seria bom para o Hamas, não que eu queira que seja, mas estamos em uma situação certamente onde ele está reagindo, pelo menos em alguma medida, à pressão interna. Muitas das famílias dos reféns praticamente todas elas, elas vão querer seus entes queridos de volta, certo? E então muitos deles estarão dizendo, apenas pague o preço que você tem que pagar. Dê ao Hamas o que ele está exigindo nas negociações e voltaremos a atacar o Hamas mais tarde. E essa é uma posição muito popular em Israel que diz, vamos trazer os reféns de volta agora e atacaremos o Hamas mais tarde. O problema é que o Hamas está mantendo os reféns como alavanca para sobreviver à guerra que ele começou. Ele mantém reféns para garantir que continue no poder em Gaza e planeje um novo massacre como o de 7 de outubro e outra crise de sequestro. Então acho que todos precisam ser realmente honestos no momento em que a situação é impossível e Israel não tem boas escolhas e está escolhendo apenas entre opções impossíveis, porque o que significaria acabar com a guerra e deixar o Hamas no poder é que o Hamas é capaz de explorar todo o concreto que entra em Gaza, toda a ajuda humanitária para oprimir o povo de Gaza, para reconstruir sua máquina de guerra e se preparar para a próxima guerra, e Israel precisa estar pronto para dissuadir isso e se preparar para isso. Esse seria o custo de terminar a guerra. E é por isso que o que Israel queria era um cessar-fogo temporário, salvar pelo menos metade dos reféns vivos e os corpos mortos para o enterro, e então dar uma chance à diplomacia para que o Hamas se afaste, desarme e deixe o poder. O problema é que vimos a pressão internacional indo na direção errada, porque a pressão internacional sobre Israel para acabar com a guerra está dando ao Hamas todos os motivos para prolongar a guerra. Quando Israel sofre pressão internacional, o Hamas se sente validado e satisfeito com isso. Um líder do Hamas afirmou na semana passada que uma das principais conquistas do massacre de 7 de outubro e da guerra foi fazer Israel parecer mal na mídia internacional. Eles veem isso como uma vitória.
Portanto, qualquer pessoa ao redor do mundo que queira pressionar para que esta guerra termine, precisa pressionar o Hamas a fazer o que todo o mundo está exigindo que faça: libertar esses pobres reféns e desarmar-se para que nunca mais possam começar outra guerra horrível e fazer reféns novamente. Por fim, Elon, gostaria de saber sua opinião sobre a reportagem internacional do jornalista, uso o termo vagamente, Anas al-Sharif. Tenho absolutamente segurado minha cabeça em minhas mãos com o número de organizações que simplesmente aceitaram como verdade que essa pessoa era apenas um jornalista, quando a esmagadora evidência que foi apresentada por muitas pessoas de muitas organizações diferentes e privadamente e outros jornalistas ao redor do mundo torna muito claro que ele estava, no mínimo, em conluio com o Hamas, se não fosse um membro do Hamas. Sim, você segura a cabeça com as mãos e eu arranco meus cabelos. Israel afirma que esse homem era militante do Hamas. Ela revelou documentos de Gaza provando que ele era da ala armada do Hamas. Mas mesmo que você não acredite nisso, há mais do que evidências suficientes online mostrando que ele era muito amigável com membros do Hamas, líderes do Hamas, o que significa, no mínimo, que esse cara não era um jornalista imparcial. Olha, vimos esse número circulando: 200 jornalistas mortos na guerra em Gaza. Pelo menos 30 deles são combatentes confirmados que se disfarçam de jornalistas. Há imagens deles armados, eles eram combatentes ativos. E muitos também atuam para a mídia do Hamas. Vá para a lista fornecida pelo Comitê para Proteger Jornalistas. E você verá que pelo menos 1/3 trabalha para a mídia ligada ao Hamas ou Jihad Islâmica, segundo a lista do Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Agora, eu não sei o que eu não sei sobre você. Você não pode ser um membro do Hamas e um jornalista ao mesmo tempo. Você não pode ser controlado por, dirigido por, financiado por, fazendo o lance do Hamas e ser um jornalista ao mesmo tempo. E eu acho que eles estão prestando um péssimo serviço aos verdadeiros jornalistas, porque o fato é que em Gaza não há imprensa livre. Jornalistas que tentam se manifestar contra o Hamas recebem ameaças de morte e tortura do grupo. Essa é a realidade. E agora Israel decidiu permitir a entrada de jornalistas, o que eu acho que é exatamente a decisão correta. Elon Levy, obrigado por participar da conversa. Ele é ex-porta-voz do governo israelense.